Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 11 de janeiro de 2012. Bom pessoal, tivemos um pregão ontem estranho, vamos falar assim, o mercado subiu forte, a gente teve aí um volume até bem acima da média, bem acima não, vamos dizer que teve pouco acima da média, levemente acima da média, vamos falar assim. O mercado chegou a romper aí os 60 mil pontos, então rompeu a consolidação, desenvolveu, mas o que acabou acontecendo é que a gente devolveu tudo no final, dia de gap, né, dia muito difícil, como a gente falou para vocês ontem, devolvemos tudo no final e acabamos fechando aí abaixo ainda de 60 mil pontos. Tá? Então não dá para dizer que acabou a consolidação, que rompeu, que foi embora, enfim. A gente pode voltar para a consolidação e pode ter feito aí um rompimento falso, tá? Isso pode acontecer, é algo até normal no mercado. A gente cantou a bola para vocês ontem. Romper é uma coisa, fechar acima é outra, tá? Então fizemos um rompimento, mas o mercado não conseguiu fechar acima, ok? Então, pessoal, nós temos aí, aqui nos gráficos, vocês podem visualizar, como eu disse, chegamos a romper, tá? Então fizemos aí um rompimento. Interessante o rompimento aí no pregão de ontem, mas não conseguimos fechar acima, tá? Então pode ver que a gente acabou voltando e acabou tendo um fechamento aí em 59.805, tá? Então o mercado agora para hoje é uma incógnita total, não dá para dizer o que vai acontecer. Muito difícil fazer alguma previsão, justamente em função disso, tá? A gente pode ter feito aí um rompimento falso, pode ficar agora enrolado aí mais ou menos sem direção, tá? Então bem difícil de fazer previsão sobre o que vai acontecer com o mercado agora, tá? Eu gostaria de ter visto um volume bem maior e gostaria de ter visto também o mercado fechando acima deste valor, tá? Eu acho que poderia ficar bem mais interessante aí. Mas, de qualquer forma, foi isso que a gente teve, foi isso que o mercado nos apresentou. Então é isso aí. Para o dia de hoje, a gente espera, como eu disse, um dia totalmente indefinido, não tem muita direção. E nós temos um problema para a semana aí, que a gente vai ter um leilão, 2 leilões muito importantes de dívida na Europa, tá? Então amanhã a Espanha tem um leilão de dívida e na sexta-feira a Itália tem um leilão de dívida muito importante também, tá? Então a gente acredita que o mercado pode enrolar bastante no dia de hoje, aguardando aí a definição desses leilões aí amanhã e sexta-feira, tá? Então a gente pode ter um dia hoje fraco, com volume baixo de negócios e o preço voltando aí para dentro da consolidação, para a gente conseguir trabalhar, aguardar amanhã aí essa definição dos leilões da Europa, tá? No dia de hoje nós temos sendo divulgado às 13 horas e 30 minutos estoques de petróleo e às 17 horas o livro bege, tá? Então, dois horários que podem ter movimentação um pouco maior aí em função das notícias do dia, tá certo? Nós temos aqui então, gente, perdão, o nosso índice americano, o índice Dow Jones está aqui. O mercado americano ontem também trabalhou em alta forte, depois acabou voltando, acabou cedendo. E, como eu disse, bem complicado também o movimento no mercado americano no dia de ontem, tá, gente? Bem difícil. Subiu forte, voltou tudo ao longo do pregão. Se vocês colocarem ele aqui nos 15 minutos, vocês vão ver que abriu em forte alta, depois consolidou um pouco, cedeu um pouco e consolidou o restante do dia, tá? Então, muito difícil, movimento muito complicado. Não dá também para fazer nenhuma previsão para o mercado americano no dia de hoje. Totalmente indefinido, tá? Um dia muito difícil, muito complexo para a gente trabalhar aí, ok? Mas vamos lá. Vamos então às recomendações do dia. Esse foi um call particularmente difícil de fazer, tá, pessoal? Tem muito ativo aí que eu preferia não ter analisado. Tá muito difícil, tá? Tá muito complicado. A gente está tentando trabalhar com vocês aí o que está em tendência, tá? O que tem de melhor, vamos dizer assim. Mas vamos falar a verdade que está muito difícil, tá? Não foi fácil. Muito cuidado no dia de hoje. Está muito difícil de analisar, está muito difícil de encontrar tendência, então a gente meio que não tem muito aí o que fazer, tá? Vamos tentar, como sempre, filtrar aí o que tem de melhor, vamos tentar filtrar o que tem de mais interessante no dia. Então vamos lá, começando aí com o BTOW3.
Então a BTOW no dia de ontem ela surpreendeu, acabou cedendo bem, vou mostrar para vocês aqui nos 15 minutos. Abriu lá em cima, cedeu bem e depois voltou tudo, tá? Então bem complicado, tá, gente? Vocês podem visualizar aqui que ele veio testar a montagem do pivô. E por isso que ele continua no nosso call, tá? Por isso que ele continua na recomendação, justamente em função dessa possibilidade de montagem do pivô. Então, se romper aqui os 9,65, ele monta um pivô de alta. Isso aqui daí pode vir buscar os 10,69, tá? Então, o movimento de ontem altamente volátil, muito perigoso, muito complicado, mas mesmo assim a gente recomenda a compra dela, continua recomendando a compra dela na montagem do pivô aí dos 9,65, tá? Além da BTOW, nós temos BMF, bela análise que a gente fez aí nos últimos dias, BVMF3. A gente recomendou a compra dela rompendo essa consolidação, ontem desenvolveu muito bem, trabalhando em alta forte, aí, 2% de alta. Então, apesar de ter voltado um pouco, mas em linha com o que o mercado apresentou também, né? Então, se por acaso romper aqui esses 10,61, ela tem algo em 10,70, depois aqui nos 10,82, pode continuar desenvolvendo aí a BVMF3, tá? Então, bastante interessante aí também a BVMF, ok? Além da BVMF, nós temos também a Cosan. Tá muito bonita a Cosan, tá, gente? Apesar do book dela não ser muito legal, do volume dela ser baixo, enfim, ela tá maravilhosa. Observem aqui que se ela romper esses 27,94, a gente tem objetivo nela aqui na região dos 28,31, tá? Esse valor 28,31, ele é a máxima de 2011. E se romper isso aí, ela deve ir lá buscar os 28,59, que é a máxima lá de 2010. Então tá realmente muito bonita a Cosan, para a gente tentar uma compra nela aí, tá? Tem que ter cuidado com o volume, com o book dela, enfim, mas ela tá muito bonita, acho que pode ficar bem interessante aí para o dia, tá? Além da Cosan, nós temos também a Petrobras, estranho o movimento dela no dia de ontem, deixou aqui um candle bem perdido aqui em cima, mas enfim, o fato é que ela continua desenvolvendo, continua forte, tá? Apesar do candle estranho. Então, só a partir dos 23,02, tá, pessoal? Muito cuidado, tá? Tá perigoso. Rompendo 23,02, passa a ter alvo aqui na região dos 23,26. Muitos de vocês vão perguntar, Fabiano, mas isso aqui não é um bebê abandonado? Não, falta o gap de saída, tá? Então a gente não pode antecipar, pessoal. Ontem ela trabalhou em alta forte, volume forte, fechou em alta de mais de 1%. Foi estranho o movimento, eu concordo com vocês, mas o fato é que ela rompeu aqui, veio testar os 23, e se romper isso, se tivermos mais um dia de alta, ela pode vir testar aqui esses 23 e 26, tá? Além da Petrobras, nós temos também, essa eu não gostaria de recomendar compra, mas seguindo sempre o gráfico, tá aí, é isso que eu vou passar para vocês. Gerdau, tá? Já deixou um invertido aqui no pregão de segunda-feira, ontem subiu forte, tá? Tivemos uma alta na Gerdau aí de mais de 3%, 3,75%. Então uma alta bem consistente aí na Gerdau. Volume muito acima da média, só que complicado, tá, gente? Bem complicado. Tá muito esticada, subiu aí, teve uma alta de mais de 10% aí nos últimos 7 pregões. E ela está bem afastada em relação às médias, tá? Então muito cuidado com a Gerdau. Se ela romper os 16,41, ela pode continuar subindo com alvo aqui na região dos 16,90, tá? Isso pode acontecer. Mas muito cuidado com ela, porque ela está muito perigosa, tá? Quem já fez o curso de Day Trade Avançado, nossos alunos do Day Trade Avançado, vocês já podem ficar de olho para buscar uma tentativa de reversão, buscar um processo de reversão nela, tá? Então quem conhece a técnica aí, fica de olho, que a qualquer momento ela pode fazer isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser, enfim, depois de amanhã a gente vai ter que procurar, mas já pode ficar de olho, tá? Além da Gerdau, nós temos CSN, também trabalhando forte ontem, montando mais um pivôzinho aqui, volume bem acima da média. E se romper aqui essa máxima do 16,48, objetivo aqui em 16,80, depois aqui em 16,99, R$17, tá? Então essa CSN rompendo 16,48, repetindo, alvo em 16,80 e depois em 16,99. Além da CSN, nós temos as lojas Renner
Muito bonita a loja Renner. Era recomendação nossa de compra há vários dias aí, tá? Então está desenvolvendo muito bem a Renner. Uma bela análise que a gente fez aí, tá? Então, para o dia de hoje, ela está buscando aqui o nosso alvo, que era 55,15, né? Então, rompendo essa máxima de ontem, que era 54,89, ela vem buscar o 55,15 e se romper isso aí, 56,94, depois 58,05, tá? Então, essa é Lojas Renner LREN 3. Além das lojas Renner, nós temos a MRV Engenharia, trabalhando em forte alta no pregão de ontem, tá? Então vocês estão visualizando aqui, alta bastante consistente, mais de 5% de alta. Se por acaso romper aqui esses 12,55, a gente passa a ficar de olho nela aqui na região dos 12,89, posteriormente R$13, tá? Então, perdão, essa é a MRV, código dela é MRV-E3. Além da MRV, nós temos também a PDGR3, tá? Também trabalhando aí em forte alta no pregão de ontem. Deixa eu carregar aqui a PDG. Então está aqui forte alta no pregão de ontem a PDG, apesar de ter voltado um pouquinho, volume bem acima da média. E rompendo aqui esses 6,67%, objetivo aqui na região dos 6,97, tá? Então interessante aí também, PDG, o código dela PDGR3, rompendo 6,67, alvo em 6,97, tá? Além da PDG, nós temos finalmente a Rossi, contrariando aí as expectativas, contrariando as análises aí. Alta forte da Rossi ontem, mais de 5%, 5,3%, 5,4%. Volume bem acima da média. E veio tentar a montagem do pivô, tá, gente? Se ela montar esse pivô aqui na região dos 9,05, fica muito bonita, com objetivo aqui na região dos 9,77, tá? Então essa é a Rossi, o código dela é RZID3. Essas eram as recomendações de compra. Para venda nós temos JBSS3, a JBS Friboi. Ontem fizemos um belo trade nela, tá? Continua muito interessante. Se por acaso ela perder aqui esses 5,74, ela fica realmente muito bonita, com o objetivo aqui na região dos 5,59, tá? Então bacana aí a JBS, perdendo os 5,74, objetivo nos 5,59, depois nós temos alvo aqui na região dos 5,27, tá? Além da JBS, nós temos mais uma vez a Braskem. Continuamos de olho na Braskem, na perda apenas da mínima aqui dos 12,66. Tá? Antes dos 12,66, fiquem de fora dela, que ela está bastante perigosa, bastante complicada nesse movimento, nesse meio aqui, está bastante consolidado. Ok? Então vamos lá. Além da Braskem, nós temos Bradesco BBDC4. Estou recomendando venda no Bradesco, gente, em função desse grande invertido que ele deixou no dia de ontem, tá? Tem desenvolvido nos últimos dias, mas está se arrastando, está enrolado, e ficou realmente bem interessante no dia de ontem, tá? Então, só perdendo mínima, perdendo 31,69, a gente passa a ter objetivo nele aqui na região dos R$31, tá? Então tá aqui 31,69, alvo em 31, depois aqui na região dos 30 e 34, ok? Então está aqui BBDC4, o Bradesco. Além do Bradesco, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3. Maravilhosa Brasil Foods. Parabéns ao professor Alessio pelo belo trade que ele passou na Brasil Foods ontem aí. O ativo está falhando o topo, tá? Então não fez nova máxima, perdeu mínima, tá? Então isso aqui se configura uma falha de topo com rompimento de linha média, tá certo? Então fica realmente muito bonita aí a Brasil Foods. E ela deixou para nós a mínima ontem aqui de 34,40, tá? Se perder os 34,40, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$34, depois tem alvo aqui na região dos 33, tá? Opa, acabei colocando o lugar errado aqui. 33, deixa eu colocar de novo para vocês. Agora sim, 33, tá? Seria o próximo alvo dela, que equivale a esse topo aqui, ok? Então essas eram as recomendações de venda.
Nós temos na BMF o café, ele está bastante consolidado. E nós temos o milho desenvolvendo, tá? CCNH12. Então a gente estava de olho aí no milho, hoje está cedendo forte, está caindo bem o milho aí, já trabalhando com alta aí de mais de 1%. E eu estou vendido no milho já, tá, pessoal? O pregão nem começou, mas na BMF já começou. Então eu já estou vendido no milho, tá? Eu fiz uma venda no milho aqui nos 28,59, tá? Então uma vendinha para swing trade aí, consegui vender, perdi o ponto de entrada, consegui vender um pouquinho abaixo, como é para swing trade, ele pode correr um risco um pouquinho maior, não tem tanto problema assim, era bem no começo do pregão, eu fiz a venda então do contrato de milho nos 28,59, tá? Tá agora em 28,41 o último negócio dele, tá? Então tá dando aí já 20 centavos por contrato, tá legal. Beleza? Então além do milho nós temos o boi possibilitando uma falha de fundo, tá? Deixa eu colocar para você aqui, BGIF12, tá? Então tá aqui o contrato de boi. Apesar de tudo, gente, ele fez aqui um candle de inversão, só que ele acabou fechando aqui um candle invertido. Rompeu, possibilitou a falha de fundo, mas deixou aqui um candle invertido, tá? Então não dá para falar nada em relação ao boi por enquanto, tá? Mini dólar, WDOG12, tá? Então tá aqui o contrato. Deixa eu colocar o Dolfut, que daí fica mais fácil. O movimento é o mesmo, fica mais fácil para eu conseguir mostrar para vocês. Então teve ontem aí uma forte queda o dólar, tá? E por dia de hoje continua enrolado aqui. Só pensar a partir da mínima, tá? A mínima do dia de ontem, vamos colocar agora de novo no mini, WDOG12. Então tá aqui. A mínima de ontem é lá 180550, tá? Então perdendo isso aqui a gente pode pensar em novas vendas também para o dólar. O mini índice, vamos colocar então o INFUT, que é o ING12 também, tá? Então tá aqui, deixou ontem aqui um candle invertido. A gente vai analisar, vamos analisar ele já também com a abertura do pregão. Está trabalhando hoje em queda, testando a mínima do dia de ontem, tá? Vocês podem ver aqui. Então a gente pode ter aí um retorno para esse movimento de consolidação, tá certo? Aproveitando já que a gente está falando de futuros, vamos dar uma olhadinha no nosso índice futuro para o pregão de hoje. Já perdemos mínima em relação a ontem, tá? Então, mercado a princípio em tendência de baixa, retornando ao movimento de consolidação, tá? Então não tem muito o que falar aí nesse momento do nosso índice futuro, simplesmente tem que aguardar para ver, tá? Nós temos o índice futuro americano, deixa eu achar ele aqui. Índice futuro americano, vamos reconectar que ele tinha caído. Agora sim, trabalhando aí a 12.364 pontos, uma leve queda aí de 0,1%, tá? Então trabalhando aí dentro dos limites do candle de ontem ainda, mas levemente negativo, tá, gente? Então bem, por enquanto, como eu disse para vocês, um dia de total indefinição, tá? Muito difícil prever alguma coisa para o dia de hoje, bastante complicado, tá? Vamos lá então. Nós temos o que o pessoal pede lá. Dá para ficar de olho numa reversão na GGBR? Sim, Kleber, dá para ficar sim, tá? Inclusive, eu recomendei aí, quem já fez o curso avançado pode ficar de olho sim na reversão da GGBR. O Paulo fala da Hipermarcas. Eu não recomendei compra nem venda na Hipermarcas em função desse movimento violento que ela fez no dia de ontem, tá? Então, a gente não sabe o que pode acontecer com esse ativo, a volatilidade pode tomar conta aqui do dia, foi lá em cima, voltou, enfim. Então, não dá para falar em compra antes dos 11,06, entendeu? Então, só que até lá já vai estar subindo aí 3, 4, 5%. Então, muito complicado, tá, gente? Bem difícil de falar. Então, não recomendamos nada na Hipermarcas. Deixa ela definir um pouco, digerir bem aquela notícia de ontem para a gente poder trabalhar com mais cautela, tá? BBAS3, Banco do Brasil, apesar da alta que ele teve ontem, cara, está dentro de um movimento de consolidação, Paulo. Então, também não vou recomendar nada do Banco do Brasil, tá? Deixa ele de fora aí. O movimento de ontem foi um movimento de intraday. Não está em tendência no diário, então não dá para recomendar. O Marcos pede lá o GPA3, tá?
ao GPA, cara, altamente volátil, fica totalmente fora disso aqui, tá? Sobe num dia, cai, sobe de novo, cai, sobe, enfim, altamente volátil, muito difícil de trabalhar com esse ativo aqui, fica de fora dela, tá? Mas a Zélia pede a Usimina. Zélia, eu não falei da Usimina pro dia porque ela continua bem próximo das mínimas aqui, tá? E sendo bem sincero, eu não vou te dizer que eu acredito muito nessa alta aí. Então, assim, não dá para pensar em vender ela de jeito nenhum, porque ela acabou de montar um pivô de alta com gap, enfim, etc. Mas também nem pensar em comprar, porque se você for comprar, compra Gerdau, compra CSN, que está muito mais forte. Entendeu? Então, olha a diferença aqui da CSN, por exemplo, ela está bem longe da mínima lá, ela está quase montando um pivô de alta aqui, no semanal, no diário, enfim. A Usiminas, ela continua lá próxima das mínimas, então se o mercado voltar a cair, ela pode também voltar a ceder. Tá? Então tem que tomar cuidado, por isso que eu não recomendei venda na Usiminas. Eu prefiro tradear CSN e Gerdau, tá? Na compra. E na venda eu ainda não recomendo nada na Usiminas, então deixa ela de canto por enquanto, para se definir um pouquinho mais, e poder tradear com um pouco mais de consistência, tá, gente? Bem na verdade, o que acontece é o seguinte, tá, gente? Encerrando já o nosso call. O call de hoje ele é um call extremamente conservador, tá? A gente está tentando aí buscar ao máximo os ativos que estão em tendência. Estamos tentando ao máximo selecionar, filtrar para vocês o que tem de mais consistente, o que tem de melhor. Porque está muito difícil, tá? Então, a gente não está correndo grandes riscos nesse call, a gente não fez análises muito arrojadas, então estamos trabalhando com muita consciência, com muita consistência, porque o mercado pode a qualquer momento voltar para a consolidação, como vocês estão vendo hoje aí. Então não dá para achar que é festa e que dá para comprar tudo, tá? Então vamos ter muita cautela, a gente está, como eu disse, fez um call bastante conservador, uma recomendação bem conservadora no dia, e vamos tentar trabalhar só com rompimentos, sempre operações mais seguras, fugir da primeira hora, enfim, daquele jeitão de sempre, trabalhando com muita consistência para conseguir aí bons resultados, tá certo? Para mim, foco no dia, JBS ainda pode ceder bem, Gerdau pode ceder bem, o milho já está cedendo bem, já estou vendido no milho, como falei para vocês, tá? Então, eu acho que são ativos que podem desenvolver bastante, tá? Vale a pena acompanhar aí, tá certo, gente? Então é isso aí, vamos encerrar então, estamos a alguns minutinhos do começo do pregão, dá tempo de vocês acessarem lá o nosso curso ao vivo, www.interinvestseducacional.com.br, clica lá em curso ao vivo durante o pregão e fala lá com a Silvia que ela faz uma instalação para vocês do Ventrilo em menos de 5 minutos, vocês já vão estar ao vivo com a gente aqui no curso ao vivo durante o pregão, tá certo? Um grande abraço, um excelente pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, ao demais até amanhã, pontualmente 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.